conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Ontem, Lula concedeu uma entrevista e confirmou que pensa, de fato, em ter Geraldo Alckmin como vice numa chapa, obviamente encabeçada por ele, Lula, na disputa presidencial de 2022. E a Folha de São Paulo ontem trouxe uma informação, claro, aqui o jornalista ouviu de alguém que ele considera uma fonte confiável, né, bem informada, com um desses dois, Lula ou Alckmin, alguém que tem boa informação, que é ali do círculo do Lula ou do círculo do Alckmin, disse que Lula e Alckmin devem se encontrar nesta semana, hoje já é quarta-feira, talvez se encontrem, talvez já tenham conversado, talvez seja na semana que vem, mas o fato é, em algum momento haverá o tete-a-tete. E o Lula disse que ter o Alckmin como vice, interessante que ele não colocou condições assim difíceis de serem cumpridas. Não, só se o Alckmin fizer uma revisão do que ele pensa sobre isso, sobre aquilo. Nada. Ele apenas disse que tudo depende de qual partido o Alckmin vai escolher para si. Alckmin, que está no PSDB desde a fundação do partido, ainda era ali um político só conhecido na cidade, né, onde ele foi prefeito. Ninguém mais o conhecia, a não ser internamente. E o Mário Covas resolveu chamar o Alckmin para ser vice-governador. E aí ele se torna uma figura conhecida em todo o estado e depois em todo o país. Candidato à presidência da República 2 vezes, né? 2006 contra o próprio Lula e 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. E mais, segundo o Lula, foi até uma entrevista gaúcha, ele afirmou que o Alckmin está em uma definição de partido e nós estamos no processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu decidir ser candidato, se é possível construir uma aliança política. Mas preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar e ele ainda não decidiu. E qual a importância disso? Porque vejam que o Lula usou o verbo entrar, ou seja, ele nem está considerando o Alckmin permanecendo no PSDB. A informação que ele tem, tudo indica, é de que o Alckmin vai sair mesmo do PSDB. Domingo, até aqui na Bandeirantes, entrevistado pelo Milton Neves e pelo Pedro Campos, o Dória chegou a dizer que torce para que o Alckmin continue no partido, espera ter o apoio do Alckmin e que se o Alckmin ficar no PSDB, ele será tratado com todo o respeito que a sua carreira política impõe, etc. Mas, enfim, o Dória é o problema do Alckmin no PSDB, não é? Aí é que está. Qual é o problema do Alckmin permanecer no PSDB? João Dória. Então, as palavras ditas pelo Dória nem foram no sentido de tenho informações de que ele vai ficar conosco. Não. Ele disse, se ele permanecer, vamos ver o que ele decide. E é o que o Lula está falando. Vamos ver aqui que o Alckmin decide para onde ele vai. O PSB está na frente, na disputa ali de 3 partidos para a filiação de Geraldo Alckmin. Claro, o Alckmin é um sujeito que tem voto em São Paulo, tem uma história, então é claro que é um quadro que interessa para os partidos. Só que cada partido tem seu plano. E o PSB, já dissemos aqui,
ele é um partido que tem em cada estado uma necessidade em termos de composição. E em São Paulo, particularmente, há uma certa autonomia nas alianças, nas campanhas. E o PSB em São Paulo quer Márcio França candidato ao governo de São Paulo. Lá atrás, quando parecia lógico, óbvio até, que o Alckmin se candidatasse a governador, fosse candidato a governador, a ideia era que o Márcio França fosse o vice, como foram Márcio França e Alckmin, os componentes da chapa PSDB, PSB, lá em 2014. Inclusive, quando o Alckmin se desincompatibiliza para ser candidato à presidência, o Márcio França assume o governo, tenta ser eleito governador de São Paulo e perde no segundo turno para o João Dória. O Márcio França, que ganhou em São Paulo, na capital, né, na região metropolitana, perdeu feio no interior, mas na região metropolitana, principalmente na capital, ganhou do Dória. O Márcio França quer ser o candidato ao governo de São Paulo. Ele tem conversado com Ciro Gomes. O Ciro Gomes parecia até dar como certa a ideia de que ele estava à frente do PT para uma aliança com o PSB em São Paulo. Porque em Pernambuco, onde o PSB é muito forte, o Ciro parece meio cético em relação à possibilidade de que não se repita o acordo PT-PSB de 18 e que foi o acordo que levou o Ciro a sentir-se esfaqueado pelas costas pelo PT. Porque ele estava conversando com o PSB, o acordo já tinha inclusive os seus pontos delineados e firmados, mas aí houve uma reviravolta e o PT fez o acordo com o PSB, que tirou o Márcio Lacerda da disputa pelo governo de Minas, pelo PSB, e tirou a Arraes, Marília Arraes, neta do Miguel Arraes, da disputa em Pernambuco. Ela que é do PT. Ela, inclusive, ficou bastante magoada com a maneira como as coisas aconteceram, porque ela foi atropelada por uma ordem do Diretório Nacional, na verdade, uma ordem do Lula, para que aquele acordo fosse feito e que o PT abrisse mão da candidatura própria em Pernambuco. Essas coisas são bem complicadas, porque o cenário nacional, muitas vezes, não se repete nos estados. Então é preciso fazer vários acordos com o mesmo partido. O fato de um partido fechar com o PSB em São Paulo não dá a esse partido nenhuma garantia de que ele terá aliança com o PSB no Rio de Janeiro. E vale para todos. E vale para... Tem estado, na época em que havia aquela ideia bem artificial, né, de que PT e PSDB eram os dois extremos da disputa, né? Uma coisa bem artificial, bem fabricada, né, para que essa ideia prevalecesse, e prevaleceu por um tempo. Mas havia cidades e até estados em que PSDB e PT estavam juntos. DEM e PT, antes PFL e PT, isso aconteceu várias vezes em vários estados. É a lógica dos estados. E o Márcio França quer ser o candidato. Se o Alckmin entra para o PSB, restariam, pois, duas possibilidades. Se de fato o Márcio França for o candidato do PSB ao governo de São Paulo. Ou o Alckmin se candidata ao Senado, que é sempre um cargo atraente, né? Pô, 8 anos de mandato. E você ali responde só por você, você não responde por atos alheios, né? Porque às vezes o cara é chefe do executivo, ele nem sabe, e ali no andar de baixo tem um esquema de corrupção. E quando a coisa estoura, ele é o responsável. No legislativo, não. No parlamento, você responde por você, pelos seus atos, por suas palavras, por suas decisões, por seus votos. No executivo, o sujeito responde por meio mundo.
Então, ele até pode sentir-se atraído. Mas aí surgiu essa possibilidade claramente concebida no PT. O Alckmin recebeu o comunicado de que essa ideia estava no ar. Não foi o seu grupo que teve a ideia. E se associássemos ao Lula? Não, não, não. A ideia veio do PT. Que tal o Alckmin? E aí, é claro que o Alckmin deve ter pensado bastante em tudo que ele já falou sobre o Lula. O Lula pensou bastante em tudo que já falou sobre o Alckmin. Mas, tudo indica, ambos chegaram à mesma conclusão. Nada que torne impossível essa composição. Aliás, o Lula disse que a relação dele com o Alckmin é extraordinária. Essa foi a palavra que ele usou. Ele disse que tem uma extraordinária relação com o ex-governador de São Paulo. E que nada do que ficou de mágoa, de ressentimento, nada que não seja descartável. Pelo menos pela memória política, se não pela memória pessoal. O Alckmin, claro, deve lembrar-se, com arrependimento, imagino eu, quando ele foi todo fantasiado para o debate na televisão, com adesivos, com nomes de estatais, né? Porque segundo turno, e o PT batendo na ideia de que o Alckmin ia ser o privatizador geral da União. Se ele chegasse à presidência, ele ia querer privatizar tudo. Petrobras, Correios, que aliás estão aí, né, sendo privatizados. E o Alckmin responde no debate cheio de adesivos ali, um papelão, né? Passou o recibo. E não sei se ele hoje olha para trás e fala por que eu fiz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, deve lembrar-se de por que fez. O que o levou a isso? Reação ao quê? Foi aquela papagaiada, né, de que ele iria privatizar tudo. Até porque, acho que hoje todo mundo já sabe que o presidente não tem esse poder, né? Esse poder, na verdade, é principalmente do Congresso, fora a possibilidade de intromissões do Supremo. Todo mundo se lembra do caso Eletrobras, aquela decisão do Lewandowski, né, que mandou parar tudo. E, de qualquer maneira, é o Congresso. Mas não importa. Nas campanhas, essas coisas são jogadas. Isso no mundo inteiro. O mesmo PT conseguiu associar a defesa que a Marina Silva fazia de independência do Banco Central. Hoje o Banco Central tem autonomia, né? Aliás, era o que ela defendia, mas na simplificação diziam independência. Claro que ele não é independente, ele é autônomo. Mas essa defesa dessa ideia pela Marina Silva levou o PT, no momento que a Marina parecia uma candidata que daria muito trabalho, porque ela estava muito bem nas pesquisas, muito bem. Depois acabou não indo para o segundo turno, foram Aécio e Dilma. Mas não tiveram dúvida em associar essa ideia sobre Banco Central com o fim do Bolsa Família. E aí apareceram as imagens, né, dos pratos vazios sobre a mesa, das panelas vazias. Ou seja, aquela ideia que publicitários, marqueteiros têm de que qualquer bobagem
depende ali do pacote. E os políticos parecem acreditar mesmo que o público, o respeitável público, não entende nada e vai engolir qualquer bobagem. Mas o fato é que a Marina até teve uma reação no final das contas, né, depois de um massacre verbal ali complicado, ela chorou, teve uma hora que ela extravasou meses de mágoas acumuladas, né? Então a Folha diz que Lula e Alckmin devem se encontrar. Anteontem, segunda-feira, o Alckmin se reuniu com líderes sindicais. Teve reunião com líderes sindicais e esses confirmaram, garantiram que Alckmin afirmou que a aliança com Lula caminha. Aliás, é bem crível, né? Porque é uma palavra bem do Alckmin, né? Alguém deve ter perguntado, governador, e aí? Como é que tá essa história de o senhor ser vice do Lula? E é uma expressão que ele usa muito, né? É um verbo que ele usa muito. É caminha. Então é bem crível porque é uma palavra que o Alckmin usa muito. Caminha, isso caminha. Aliás, resta saber, nessa conversa com sindicalistas, exatamente o que disse o Alckmin, porque ele não chegou lá dizendo eu serei candidato ao Senado e quero levar para o Senado propostas da classe trabalhadora, quero que vocês, como representantes dos trabalhadores, me digam quais são as reivindicações mais urgentes. Não. Também não chegou lá dizendo eu serei candidato ao governo de São Paulo e quero conversar com vocês, quero ter um canal de comunicação aberto o tempo todo com os sindicatos, na minha volta ao Palácio dos Bandeirantes. Ele também não disse isso. Porque se ele disse que a conversa com o Lula para uma aliança caminha, ele admitiu que pode ser candidato a vice-presidente da República. Mas o Lula, nessa entrevista, ele falou também sobre o país e disse que se retornar ao poder, vai acabar com a atual política de preços da Petrobras. Não é tão simples assim, mas diz que vai. E que irá revogar o teto de gastos. Eu não ouvi a entrevista e gostaria muito de saber se ele se estendeu nesse tema. Porque se o candidato fala isso, imediatamente você tem de mergulhar nesse troço. Por quê? Teto de gastos se originou numa proposta de emenda à Constituição. E agora, inclusive, pode haver a primeira grande mudança se aprovada a PEC dos precatórios. Vai depender do Senado, na Câmara já foi. E PEC nem passa por sanção presidencial, veto presidencial. Ela é votada e promulgada pelo Congresso. É uma proposta de emenda à Constituição. O governo pode apoiar, pode até estar na origem da proposta, pode ser coautor da proposta, pode ser contra a proposta, mas ele não veta, nem sanciona, nem nada. É o Congresso. O Congresso vota e promulga. E para mudar o que hoje é parte do texto constitucional, só o Congresso Nacional. Então eu não sei, porque seria preciso ouvir, pelo menos esse trecho, para dizer se ele de fato falou que irá revogar. Teto de gastos, aliás, que tem muitos problemas, né?
Já dissemos aqui, começando pela indexação. Esse é um erro primário, lamentável. E o que tivemos agora, na PEC dos precatórios, é apenas a mudança do período em que é calculada a inflação que irá indexar, que irá determinar o reajuste do teto de gastos no ano seguinte. Só isso. Então, em vez de julho de um ano a junho do ano seguinte, é janeiro a dezembro. E fizeram isso pensando só em 22, né? Qual foi o cálculo? Inflação mais alta, calculando janeiro a dezembro, do que julho a junho. Inflação mais alta, teto mais alto. Em 22. Pode ser o contrário. Em 22 para 23. Em 23 para 24. Mas o cálculo foi exclusivamente feito com base nos interesses momentâneos, no que o governo Bolsonaro calculou para poder gastar em 2022. Mas, fora essa mudança, o problema está lá. Essa mudança nem toca no problema, que é a indexação pela inflação. É preciso relacionar os movimentos do teto para cima, para baixo, pela arrecadação e capacidade de investimento. E não pela inflação. Ninguém calcula seus gastos futuros pela inflação. Ninguém. E um governo fazer isso, o Estado fazer isso, é um erro aritmético. E mais, o teto de gastos lá na frente vai inviabilizar a administração. Vai paralisar a administração, se não for profundamente alterado. Porém, não é o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Ciro Gomes, ninguém que chegando à presidência terá esse poder. Não existe esse poder. O presidente da República não tem esse poder. Só o Congresso pode modificar o texto constitucional. E o teto de gastos é uma modificação do texto constitucional a partir da votação de uma proposta de emenda. Só outra proposta de emenda à Constituição pode alterar. Tanto que, porque é PEC dos precatórios, não só pelos precatórios, mas porque mexe com o teto de gastos, com o texto constitucional. O que o Lula pode dizer é: se eu ganhar, vou me esforçar, vou tentar convencer o Congresso a mudar isso aí. Vou mostrar que isso aí não está com nada. Mas dizer que vai revogar é uma promessa vazia, porque ele não tem esse poder simples. Só o Congresso pode fazer isso. E quanto à Petrobras, ele aproveitou, claro, para dizer: olha, a responsabilidade da inflação é do governo. 50% aí dos produtos que estão pressionando a inflação são preços administrados e tal. Sim, só que a coisa não é tão simples, né? Você tem N fatores. E no caso da Petrobras é o velho problema. A Petrobras tem duas datas fundamentais: a data de sua fundação, claro que precedida daquela grande campanha de nacionalização das riquezas do subsolo, ainda no governo Dutra. Depois vem a Petrobras no governo Getúlio, na última vez em que Getúlio foi presidente, aí eleito, né? E um ano antes da morte dele. E depois, em 97, quando ela deixa de ter monopólio, mas não é bem assim. E esse não é bem assim é um grande problema. Porque ela não tem mais o monopólio do refino, mas ela tem o controle de 13 de 17 refinarias e, obviamente, das principais. Ela dita o preço. Continua sendo um monopólio na prática. E não adianta pensar em transferir esse monopólio para a iniciativa privada. O que falta é concorrência. Seja uma empresa pública, seja uma empresa mista, como a Petrobras, que tem a União como acionista, mas tem também
os acionistas, milhares de acionistas particulares. O importante é ter concorrência. E ela não tem no refino. Então, para valer, não tem. E há um ambiente, inclusive, hostil para quem queira adquirir refinarias. Se bem que agora há um movimento crescente de grandes empresas para entrarem nessa concorrência. Mas não sabem ainda que ambiente jurídico, inclusive, vão encontrar. Então não é assim. O presidente não bate na mesa e diz: mudem a política de preço da Petrobras. O desastre começou ali em 17, né? 16, 17. Quando uma Petrobras que havia sido roubada, desfalcada, atacada, pirateada, ela opta, aparentemente num processo de recuperação, por vender muitos ativos, mas também pela dolarização de seus preços. Petróleo há pouco tempo estava 80, caiu para 60, voltou para 70 e alguma coisa, e não acontece nada. Só estabilidade antes do próximo aumento, porque aumentará o preço do barril logo, logo. Logo, logo. Assim que desfeita ou reduzida a preocupação com a nova variante, sobe o preço. Aí vão subir. Mas quando caiu, despencou de 80 para 60, quando muito estabiliza, não é? Então, é promessa de campanha. Promessa de campanha. E o Lula falou também sobre a história, aquela comparação Ortega-Angela Merkel. Ele disse que não fez comparação. Fez, Lula. Fez. As repórteres do El País perguntaram claramente o que ele achava do que estava acontecendo na Nicarágua. E aí, o Lula comparou, dizendo, se a Angela Merkel pode ficar 16 anos, por que o Ortega não pode? Ele fez a comparação descabida, nenhuma relação, nada, zero. Mas foi uma maneira, por que ele jogou aquilo? Não foi à toa. Ele jogou para não ter de falar sobre a repressão do Ortega aos manifestantes, a oposição, a prisão de opositores. Ele deslocou o assunto para tempo de mandato ou para mandatos seguidos. Foi uma tentativa que a repórter foi esperta e retrucou. Não, mas a Angela Merkel não mandou prender os opositores. Voltou ao tema, né? Nem ela, nem... Qual foi o outro citado por ele? Ele citou a Angela Merkel. Citou mais um, não me lembro. Citou o espanhol, Felipe Gonçalves. Citou o Felipe Gonçalves. E a repórter retorquiu, mas nem o Felipe Gonçalves nem a Merkel, nenhum dos dois mandou prender os opositores, né? Então ele disse que não comparou. E falou, por que no parlamentarismo uma pessoa pode ficar 20 anos, como Margaret Thatcher? Thatcher ficou 11, Lula não ficou 20. E no presidencialismo não pode. Pode. Se a Constituição permite infinitas reeleições, até o sujeito morrer, pode. Desde que a Constituição permita. Na Bolívia, por exemplo, o Evo Morales fez sem a permissão da Constituição e com a população dizendo não no referendo. Mesmo assim ele fez. Agora, o problema não é esse. Se a Constituição da Nicarágua permite, tá tudo bem. O problema é ele prender todos os opositores que tinham alguma chance, que lhe dariam trabalho. Pôs na cadeia, simplesmente. Esse era o tema, não é? Mas, enfim, Lula e talvez o próprio Alckmin terão tempo para falar sobre todos esses assuntos, inclusive se haverá ou não essa união entre eles. Ronald. Bandeirantes Acontece, o podcast Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan, que é o editorial aqui de abertura do Acontece Já Já, disponível para você lá no site da Rádio Bandeirantes e nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.